Olá, eu sou a professora Camila Cruz e no último dia 27 de maio, eu e a professora Cíntia Aguiar realizamos uma live sobre o tema compliance trabalhista pós-pandemia. Infelizmente, essa live acabou dando um probleminha na hora da gravação e nós não conseguimos subir a nossa live para o IGTV, ela não ficou gravada aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. E aí, pensando nisso, nós organizamos e realizamos aqui esse vídeo para que você que não teve a oportunidade de assistir a nossa live possa se inteirar desse tema tão inovador e que muito tem se falado aí nesse período pós-pandemia. E se você já assistiu a nossa live, terá aí a oportunidade agora de assistir esse vídeo para saber um pouquinho mais sobre esse tema que está aí muito em evidência, que é o compliance trabalhista. Quando a gente fala de compliance trabalhista, a gente precisa olhar todo o cenário do qual nós vivemos hoje. E o mundo digital, ele tem crescido a uma velocidade que nunca vimos antes. Se a gente olhasse um pouco antes da pandemia, muitas empresas elas já vinham aí num ritmo efetivamente de crescimento e principalmente tinham aí o teletrabalho, por exemplo, como uma ferramenta de retenção e atração de profissionais. E isso fazia com que essa empresa muitas vezes tivesse como um diferencial aí no seu processo seletivo, nas suas políticas, essa possibilidade. E aí vem o coronavírus, vem o Covid-19 e simplesmente em 2 meses o nosso mercado de trabalho acaba que tem que se reinventar, as mudanças começam a acontecer e de repente aquilo que era um diferencial nas empresas, que era o trabalho remoto, o teletrabalho, ele simplesmente passa a ser aí uma regra geral e uma forma das empresas manterem aí as suas atividades. E quando a gente fala de teletrabalho, a medida provisória 927, ela trouxe essa possibilidade e algumas regras específicas para que as empresas nesse período de calamidade pública pudesse estar adotando aí o teletrabalho. Mas quando a gente começa a implantar, a gente chama a atenção no sentido de que a empresa deve tomar alguns cuidados. Por quê? Porque, ao nosso ver, o teletrabalho, ele é aí uma das situações que pode trazer muitos passivos para as empresas. E aí, se a gente para pensar num momento tão desafiador quanto esse, onde muitas empresas tiveram até que se socorrer de medidas flexibilizadoras, como a redução de jornada e salário, e até mesmo a suspensão dos contratos de trabalho dos seus empregados, significa olhar e ter a ideia de que aquela empresa talvez não estivesse com a sua saúde financeira a mais sólida. Ou seja, se eu já passo por dificuldades financeiras para manter esses vínculos de emprego no momento de crise como esse, se eu eventualmente tomar medidas precipitadas ou até mesmo medidas que não estão compliance, como a gente diz, não estão de acordo aí com as boas práticas, com o nosso ordenamento jurídico, com o nosso regramento, isso significa dizer que a gente vai ter um aumento dos passivos. E aí, quando a gente fala de passivo, é o passivo trabalhista, é o passivo previdenciário, é o passivo fiscal, são as multas e as autuações por descumprimento aí de todas essas regras. Então, quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala desse momento pós-coronavírus, nós temos que ter muita cautela. O que a gente já consegue perceber aí em 2 meses que a gente está observando? Que o número de ações trabalhistas, eles já começam a crescer na Justiça do Trabalho, que as fiscalizações por recebimento de benefícios indevidos também já começam a acontecer.
Muitas empresas já começam a ser fiscalizadas quanto à questão da adesão do programa de benefício emergencial, o BEM, porque nós sabemos que a legislação, a medida provisória nova 36, ela era clara em possibilitar a redução da jornada, ela era clara em determinar e possibilitar a suspensão do contrato de trabalho, mas muitos empresários entenderam isso como uma maneira do governo flexibilizar, que estava tudo muito fácil num primeiro momento e que isso talvez não teriam consequências. E não é raro nós vermos, de repente, empresas que suspenderam os contratos de trabalho dos seus empregados e mesmo assim eles continuam trabalhando. Isso é uma fraude, isso está sujeito às penalidades. Então, nesse momento de crise, de pandemia, onde tudo é muito novo, nós temos que ter aí muito cuidado e muita cautela, mesmo porque muitos assuntos são novos e nós não sabemos como que o judiciário, de repente, vai estar encarando determinadas tratativas que aquela empresa começou a aplicar no seu dia a dia. Então, a gente precisa olhar tudo isso de forma muito detalhada, muito presente para os pequenos detalhes. Por quê? Às vezes, um pequeno problema, um pequeno risco, amanhã ele se torna um grande passivo, um grande problema. A gente já tem estudos, inclusive, comprovando que $1 investido em compliance, ele pode retornar para a empresa em benefício de $5 com a questão da reputação, com a questão aí da sua imagem no mercado, com a questão da produtividade. Quando a gente fala de compliance, não tem como a gente não ter um olhar humanizado para aquelas relações, principalmente as trabalhistas. E nesse momento de crise, os empregados, os profissionais, eles vão ter a capacidade de avaliar como que aquela empresa se comportou em relação aos seus empregados nesse período da pandemia, por exemplo. Todos nós sabemos que o que geralmente motiva uma ação trabalhista é uma mágoa, o que leva geralmente uma pessoa a procurar a justiça para reaver aí um prejuízo, uma ofensa sofrida, muitas vezes é uma mágoa, é um tratamento desrespeitoso. São poucos os casos em que aquela ação foi motivada simplesmente por questões financeiras. Sempre tem um algo a mais. Ninguém chega de repente e vai lá dizer assim, olha, eu vou pedir demissão hoje. Você não acorda e fala assim, acordei, hoje eu vou pedir demissão. Não, geralmente foram acontecendo situações, o desgaste foi acontecendo até que você chega no seu limite e não dá mais. Então, é importante a gente estar presente para essas situações nesse momento. Por quê? Porque a gente está diante de uma situação muito nova. A pandemia do coronavírus, ela trouxe aí uma nova forma de comportamento, uma nova forma das empresas operarem. Aos poucos, a gente vai ter o retorno dessas atividades e é aí que a gente tem que estar mais presente para essas informações e para essa forma de retorno. Por quê? Porque eu vou receber esse meu empregado, mas eu tenho que tomar alguns cuidados. Talvez eu tenha que fazer uma maior seletividade disso nesse retorno. Por quê? Porque eu vou ter, de repente, empregados que estão no grupo de risco. Eu diria hoje que todos nós estamos enquadrados aí no grupo dos vulneráveis, porque qualquer um poderia aí se contaminar e ter problemas no sentido de contrair o Covid-19. Mas dentro desse contexto, a gente teria o que nós chamamos dos extremamente vulneráveis, ou seja, aqueles que tenham aí algum problema de saúde, que tenham aí alguma dificuldade maior que de certa forma os colocam num grupo de risco e aí consequentemente essa exposição aumenta ainda mais. Então a gente precisa ter esse olhar de como que a gente primeiro vai fazer o retorno dessa atividade,
Como que eu vou trazer esse profissional? Eu terei, por exemplo, que fazer uma adequação no meu layout, porque de repente as mesas eram todas muito juntas. Eu vou fornecer máscaras para o meu empregado ir e voltar ao trabalho. Nós vamos usar máscara durante o nosso horário de trabalho. Eu vou usar álcool gel. Quais são os requisitos que a minha cidade, o meu município está determinando como protocolo sanitário, como protocolo de saúde, para que eu possa reabrir o meu estabelecimento? Então, é muito importante que a gente tenha um estudo disso, que faça isso de forma muito consciente. E é aí que entra e se insere a questão do compliance. Por quê? Porque dentro do compliance a gente tem várias ferramentas e uma delas é a ferramenta de gestão de risco. Então, aquela empresa terá que olhar e ver quais que são os riscos daquela atividade. O teletrabalho, o home office, o trabalho remoto, como você deseja chamar, foi uma decisão e uma forma de gestão que praticamente todas as empresas adotaram. Por quê? Porque aquelas atividades que não podiam parar, mas também não poderiam estar com seu estabelecimento aberto, essa demanda continuou via online, via sistema, via remoto. E aí já começam os primeiros problemas. Acho que quando a gente vai fazer um mapeamento de risco, que é um lado dos trechos e das etapas do compliance, falar do teletrabalho é a primeira que a gente tem que ter um olhar. Por quê? Porque a forma como o trabalho passou a ser desenvolvido, ele foi alterado. E muitas empresas simplesmente chegaram e falaram para o seu empregado: olha, a partir de hoje você vai trabalhar de forma remota. Nem toda empresa teve a preocupação ou até mesmo teve aí condições financeiras de fazer com que aquele ambiente do trabalhador fosse um pouco mais preparado para que ele pudesse ali ter condições mínimas e seguras de desenvolver as suas atividades. Tivemos empresas que eventualmente disponibilizaram cadeira, disponibilizaram computadores, deram lá uma internet de melhor qualidade, enfim. Mas tivemos empresas também que não puderam e não tiveram condições financeiras de fazer nada disso. Então, nesse retorno pós-pandemia, a gente precisa ter um olhar para entender como que ficou esse buraco, esse pedaço em que houve aí, por exemplo, um trabalho remoto, como que vão ficar essas despesas superiores e extraordinárias que esse empregado teve, ou até mesmo como aí que a empresa vai lidar com esse retorno. Eu vou voltar um dia sim, um dia não, presencial. Parte dos meus empregados entram no horário, parte em outro, ou a gente vai continuar trabalhando remotamente porque deu certo, a empresa entendeu que aquilo é mais vantajoso. Então, a gente precisa olhar. E quando a gente fala de ter um programa de compliance trabalhista, é olhar para esses riscos e ter aí as cautelas para evitar problemas. Por quê? Como nós falamos, o teletrabalho, comecei lá a trabalhar remotamente. A empresa deveria ter formalizado uma política com as orientações de como esse trabalho remoto iria se dar. Ou seja, eu vou utilizar qual grupo oficial do WhatsApp? Muitos gestores, o que a gente viu? Tá à noite, tá fim de semana, eu vou lá, eu vou já mandar essa mensagem, amanhã aquele empregado vai e responde. A gente sabe que não é bem assim, que acaba que tá todo mundo conectado o tempo inteiro. E aí aquele empregado, aquele trabalhador, como que eu vou medir se ele está em jornada extraordinária ou não? Se eu não definir qual seria o horário de trabalho, qual que seria a forma de comunicação? A gente vai se comunicar por e-mail, a gente vai se comunicar por um aplicativo, vai ter sistema, vai ter planilha, não vai. Então, não basta simplesmente chegar lá e dizer que o trabalho a partir de hoje é remoto. Cabe ao empregador dar toda a orientação e diretriz de como esse trabalho remoto vai se dar.
qual será o modus operandi desse trabalhador e dessa empresa se comportarem e se relacionarem nessa nova era que veio aí acelerada pelo o coronavírus. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. A gente precisa entender que a saúde mental desse trabalhador, ela também deve ser preservada. Por quê? Porque a gente sabe que as coisas mudaram muito. A gente vai de repente estar lá na nossa casa e a gente tem filhos, a gente tem outros membros da família que estão morando com a gente. E nem sempre esse ambiente vai nos dar uma certa tranquilidade para a gente trabalhar. Então, muitas vezes, até esse acúmulo de jornadas, aquela mulher que vai ter que cuidar dos filhos, vai ter que entrar lá para fazer a lição da escola, ela vai ter que fazer o almoço, ela vai ter que cuidar da casa. Enfim, ela terá aí uma jornada muitas vezes muito mais estressante. E aí, como que a empresa olha essa questão? Então, quando a gente fala de compliance, o compliance, ele não tem como a gente não falar de uma gestão mais humanizada. Por quê? Porque se eu quero estar em conformidade com as leis, se eu quero aí ter boas práticas, inclui-se ter boas práticas de gestão de pessoas. Uma empresa que não faz uma boa gestão de pessoas, ela efetivamente não vai ter como se colocar como uma empresa que cuida, que faz e que tem um compliance trabalhista. Por quê? Porque dentro lá da sua organização, eu tenho pessoas, eu tenho um capital humano e esse capital humano, ele precisa ter cuidado. Eu não posso, de repente, ter um tratamento para os meus clientes e ter outro para os meus empregados. Por quê? Porque isso não vai passar uma credibilidade. Porque se eu trato muito bem o meu cliente, mas eu não trato bem o meu empregado, consequentemente, em um determinado momento, esse empregado, ele vai aí se comportar talvez de uma forma que vai impactar na satisfação do meu cliente final. Então, uma empresa ela tem que ter muito claro os valores, o seu propósito, a sua forma de gestão. E quando a gente fala de compliance, o nome é bonito, ele acaba que muita gente eletiza e acha que isso é só para grandes empresas. Realmente, as grandes empresas, elas têm aí muito mais estrutura, diversos departamentos para ter um programa de compliance. Mas o compliance, ele é para qualquer empresa. E aí a gente vai mais além. O compliance é um estilo de vida, é um estilo de gestão. Ou seja, aquela empresa de pequeno e médio porte, num momento de crise como esse, é a empresa que mais precisa de um programa de compliance. Por quê? Porque se ela tiver, de repente, um programa de compliance, se ela tiver um comitê de crise, ela vai ter condições de decidir aquilo de forma muito mais pensada, planejada e eficiente. Mas aí você pode estar me perguntando, Camila, mas um comitê de crise para uma empresa com 2, 3, 5 pessoas? Sim, o nome talvez soe bonito e soe como uma coisa que não está acessível. Mas se a gente trazer para a realidade dessa pequena empresa, um comitê de crise simplesmente vai significar uma reunião que pode ser aí pelo aplicativo Zoom, pelo aplicativo Skype, para fazer com que o dono da empresa, o seu advogado, o seu contador e a sua área financeira sentem e consigam aí definir conjuntamente quais seriam as melhores regras e as melhores práticas nesse momento para aquela empresa. Porque o que a gente viu, como eu já falei, muita empresa atropelando as coisas e talvez tomou uma decisão no impulso, de repente, de reduzir o contrato do seu empregado ou até mesmo suspender, e lá na frente o seu negócio não está se sustentando. E efetivamente ele vai ter que fazer essa dispensa e aí ele vai ter um ônus muito maior. E aí se ele não paga, ele tem um passivo. E aí esse ciclo vicioso, ele vai girando e fazendo aí
com que aquela empresa que já estava numa situação crítica, ela fique ainda numa situação muito pior. Quando a gente fala de compliance, é ter aí essa ferramenta a seu favor, não só para te minimizar passivo, mas também te dar um embasamento, te ajudar numa defesa, numa ação trabalhista, porque você está comprovando a sua ética, você tá, como empresa, está comprovando que você tem boas práticas, que dentro daquilo que era possível ali na sua realidade foi o melhor que você conseguiria fazer. E quando a gente fala de compliance, não é só sobre o âmbito e olhar empresarial. A gente tem que falar também do compliance de nós como empregados. Por quê? Porque é uma questão de estar fazendo o correto, de ter boas práticas, de dar o exemplo. Talvez lá no meu ambiente de trabalho eu veja que um colega está fazendo algo que não é o correto, então a minha função como compliance é o quê? Alertar esse colega que de repente aquela situação não é a melhor e que ele teria ali que tomar uma postura talvez diferente, que isso está fugindo de repente das regras da empresa. Ser compliance é adotar um novo estilo, é estar de acordo com aquilo que são boas práticas, é começar a fazer uma mudança. Ou seja, muitas vezes a gente vai encontrar resistência, principalmente da liderança, do dono do escritório. Por quê? Porque a gente sabe que para um programa de compliance dar certo, o tom da liderança que vai fazer a diferença. Se o dono daquela empresa não entende a importância do compliance, de repente fica difícil você levantar essa bandeira. Mas a gente não pode desistir, porque é um trabalho de formiga, sim. É um trabalho de mudança de cultura organizacional. É um exercício diário de mudança de comportamento pessoal. Ou seja, é simplesmente adotar isso como estilo de vida e começar a querer mudar isso todo dia, passo a passo, em pequenas ali doses. Ou seja, diariamente eu vou procurar fazer o correto. Muitas vezes a gente critica que o político é corrupto, a gente critica e fala muito da corrupção, mas a gente no nosso dia a dia, às vezes a gente faz coisas que não são corretas. De repente a gente quer furar uma fila, de repente a gente quer utilizar a vaga do idoso ou do deficiente. Então, a partir do momento que a gente está tomando essas pequenas posturas, a gente também não está contribuindo para uma sociedade diferente. Se a gente quer uma mudança, a gente precisa começar a se olhar e mudar internamente. E se de repente você começou a fazer e vai ser natural que você se desmotive se naquela empresa você não for reconhecido. Então, eu sempre falo para os meus alunos, olha, se você está de repente numa empresa que não reconhece o seu valor, que não investe no capital humano, enfim, que não respeita, que não zela aí por um ambiente saudável de trabalho, talvez você realmente não vá conseguir mudar aquela empresa. Talvez seja o momento de você rever e repensar a sua carreira. Muita gente, quando eu dou aula de cargos e salários, questiona e fala, mas a minha empresa não tem um programa de cargos e salários, não tem um plano de carreira. E aí eu digo que é o primeiro grande erro das pessoas. Geralmente a gente está esperando que o outro faça pela gente, que a empresa tenha aí um plano de carreira para a gente. Mas aí eu lhe pergunto e questiono, você tem um planejamento e um plano de carreira seu? Você sabe efetivamente aonde você quer chegar, o que você quer melhor para sua vida? Então, muitas vezes a gente fica no comodismo. E aí, porque o outro não faz a parte dele, a gente desiste de fazer a nossa. E eu sempre digo que a gente não tem pessoas que fracassam, a gente tem pessoas que desistem. E a gente não pode desistir. A gente, se quer um mundo melhor, a gente também precisa se tornar uma pessoa melhor. A gente precisa fazer a nossa parte. É fácil? Não é. É uma longa, árdua e dolorida caminhada. Por quê? Porque requer dedicação, requer empenho,
requer esforço, requer investimento em conhecimento, requer investimento financeiro pelo conhecimento, mas a gente vai trabalhar e vai plantar aí um caminho melhor. Em um determinado momento, alguém vai te ver, alguma empresa vai te valorizar. E assim como nós temos muitas empresas que não ligam para o capital humano, nós temos muitas empresas que efetivamente valorizam o capital humano. A gente tem muita empresa que, mesmo sendo pequena, ela está cuidando, ela está zelando por boas práticas. E eu digo que aquela empresa menor, de pequeno porte, os grandes empreendedores são os que mais empregam. Quando a gente olhar no mercado de trabalho, quem está empregando a grande massa e o grande volume de pessoas não é aquela multinacional grande que tem um super programa de compliance. De repente é o restaurante, de repente é o mercadinho, ou seja, são aquelas empresas pequenas. E se você começa de forma planejada, se você começa tudo muito organizado e toma aí decisões com um olhar de pequeno, médio e longo prazo, se você tem lá um planejamento, se você tem lá um alinhamento do seu objetivo, de por que você tem aquela empresa e onde você quer chegar com aquela empresa, você consequentemente vai engajar as pessoas. E aquela empresa que valoriza o ser humano, a pessoa vai se sentir pertencente, ela vai trabalhar muito melhor e com certeza ela vai se sentir dona daquela empresa também e vai dar o seu melhor. Então, essa corrente, poderíamos dizer assim, ela vai se fortalecendo e vai crescendo e vai ganhando novos integrantes a cada dia. Então, a grande mensagem que eu deixo para vocês é: compliance é um estilo de vida. O compliance trabalhista, ele deve nortear as relações de trabalho, ele deve nortear aí o mercado de trabalho, porque aquelas empresas, aqueles empregados, aqueles profissionais que têm e zelam e prezam por boas práticas, eles estão contribuindo para um mundo muito mais justo, muito mais equilibrado, onde todos possam crescer de forma muito próspera e sustentável. O planejamento é uma questão extremamente importante, principalmente para as pequenas empresas, porque através desse planejamento a gente vai crescer, aquela empresa vai prosperar e a gente vai aí colher muitos frutos e por muito e muito tempo. Então, aproveite esse momento para rever os seus conceitos, talvez fazer o mesmo trabalho, mas de uma forma diferente. E se você quer mais informações, mais conteúdo e gostou e se interessou por esse tema, que é o compliance tão rico e tão aplicável aí ao nosso dia a dia, entre aí na nossa lista VIP, na minha bio do Instagram, Camis Lopes, tem lá o link e aqui na descrição do nosso vídeo também tem o link da lista VIP para que você tenha em primeira mão todas as informações do produto que eu, em parceria com a CN Aguiar e a professora Cíntia Aguiar, preparamos para vocês, para que seja aí muito transformador na vida de todos nós. Nos siga lá nas redes sociais e entre para a nossa lista VIP e venha e embarque com a gente nesse projeto que vai ser transformador e vai nos levar aí para um mundo muito melhor. Muito obrigado, até uma próxima e gratidão por nos acompanhar e assistir os nossos conteúdos. Um super beijo e até a próxima!